Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, né, a mais essa aula do canal do Ciência e Brisa. Eu acho que essa, se não me engano, sei lá, eu acho que é a segunda aula assim desse ano, talvez, né? A segunda aula pelo menos de um mini curso que eu quero propor aqui referente a essa questão que muito me interessa de simulação computacional, segundo uma abordagem lagrangiana assim de partículas magnéticas. Mas antes de entrar aqui nos assuntos da aula de hoje, eu queria dar as boas-vindas a você que está chegando aqui no canal, né, e se deparando com esse espaço da internet pela primeira vez. Esse é um canal acadêmico, eu não tenho o costume de apresentar o canal no início dos meus vídeos, porque eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça, mas eu acho que poderia ser uma prática salutar para que as pessoas se sintam acolhidas conforme elas vão adentrando esse espaço aqui dessa internet assim tão cheia de perigos e armadilhas, mas também ao mesmo tempo tão cheia de possibilidades, de caminhos um pouco mais luminosos, e eu espero que esse canal seja isso para você que nos assiste, né? Esse é um canal acadêmico que tem o propósito de divulgação científica e divulgação de ideias e de conteúdo vinculado a esse universo acadêmico em que habito. No fundo, ele é um projeto experimental assim de um professor universitário que de repente, entediado pela pandemia, decidiu criar esse canal no YouTube para compartilhar algumas ideias assim, né? Então o Ciência e Brisa é um espaço assim experimental, acadêmico, científico, filosófico e em certo sentido também artístico assim, porque em certa maneira, no final das contas, tudo é arte assim, né? É possível você construir esse entendimento assim da existência. E existem algumas questões assim vinculadas a esse universo do Ciência e Brisa que são meio que de cunho geral. Uma delas é que temos um grupo no Telegram, e aí aqui no canal você talvez encontre os caminhos para chegar no grupo Telegram. Eu geralmente coloco também na descrição do vídeo, né, o link para inscrição nesse grupo do Telegram. O outro, a gente tem também um livro de visitas, que é um formulário do Google que você pode escrever ali impressões, opiniões, visões, críticas e sugestões em relação ao canal também, até para a gente ter também um registro de quem são essas pessoas que habitam esse microcosmos do Ciência e Brisa. E a gente também tem aqui o espaço para membros do canal, que na verdade são pessoas que estão numa categoria hierárquica superior aos inscritos, porque elas também patrocinam o canal e contribuem também para que o Ciência e Brisa se expanda. E aí existe assim um espaço ali específico, exclusivo também para esses membros, com gravação de conteúdo exclusivo e também com um sorteio de um livro mensal que eu tenho feito e envio para casa também das pessoas. Enfim, é uma coisa que me ocorreu também recentemente, mas como uma experimentação desse canal. Bom, dito isso, vamos para o vídeo de hoje então, para não ficar muito demorada essa introdução. Eu queria falar hoje então um pouco mais sobre os Simpsons. Eu comecei a gravar um pouco de conteúdo referente a essa ideia e não custa lembrar aqui o que é essa ideia, para quem não viu o primeiro vídeo dessa série. Esse canal também ele sempre se baseia em séries, tem séries assim, muitas séries, né? Playlists com cursos inteiros, e aí vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, então a minha cabeça ela funciona um pouco assim porque eu tô acostumado assim a ser, né, enfim, professor universitário, cada semestre leciono uma disciplina, essa disciplina tem uma ementa, conteúdo, início, meio e fim. Então assim costumam ser assim também os vídeos do canal, eles estão geralmente organizados em playlists. Então se você também chegou aqui agora no canal, é novo nesse universo, depois dê uma fuçada assim nas playlists do Ciência e Brisa, porque tem vários cursos inteiros sobre vários temas assim, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação também. E essa série assim é uma série vinculada a um projeto pessoal meu do coração, que é o SIMSUS, que é uma abreviação de Simulation of Magnetic Suspensions, né? E esse projeto ele começou na verdade com a minha tese de doutorado. Tem o vídeo 1 aqui, né, dessa playlist assim, em que eu conto um pouquinho essa história, mas para resumir a obra para vocês, eu no meu doutorado eu trabalhei assim com uma investigação do comportamento físico de um sistema muito particular que é uma suspensão de partículas magnéticas, né? Então o título da minha tese foi Micromecânica e Microhidrodinâmica de Suspensões Magnéticas, e suspensão aqui no sentido assim de um tipo específico de material de fluido complexo que é formado pela mistura de uma fase líquida, né,
carreadora, né, no qual ali eu insiro pequenas partículas sólidas de material ferromagnético permanentemente magnetizadas, e essas partículas elas podem ter dimensões da ordem de nano até micro. O tamanho dessas partículas vai interferir no tipo de física que eu vou estar ali tendo que modelar, estudar. Então, para partículas muito pequenininhas, eu começo a ter a ação ali dessa interação das moléculas do líquido base carreador com a superfície dessas partículas. Geralmente isso acontece para partículas de dimensões nano, né? Então a partícula magnética típica de interesse daquilo que seria um ferrofluido ou fluido magnético, que é uma suspensão estável, líquido sólido de nanopartículas magnéticas. Essas partículas vão ter ali da ordem de 10 nanômetros de diâmetro, e aí para evitar que elas formem muitos agregados, clusters, estruturas maiores e venham porventura de repente a sedimentar, formar um corpo de fundo ali e gerar um caráter instável a essa suspensão, a gente geralmente adiciona ali umas macromoléculas na superfície dessas partículas, que a gente chama de surfactantes, que elas têm a função de gerar uma repulsão entre as partículas, evitando assim a formação de agregados, estruturas, e mantendo essas partículas ali randomicamente suspensas nesse espaço da suspensão, na ausência de um campo externo. Quando eu aplico um campo magnético, então, essas partículas respondem, e eu, por meio da ação de um ímã, eu consigo gerar forças e torques nessas nanopartículas, e elas vão querer girar, vão formar estruturas, e elas também entre si elas interagem por interações de longo alcance, né, porque são pequenos ímãs, então um ímã meio que afeta outro ímã, assim, tem um tipo de decaimento espacial para esse distúrbio que uma partícula induz na outra, e ao mesmo tempo também elas estão imersas num líquido base, né, então quando uma partícula meio que se desloca ali nesse líquido base, ela induz um escoamento, esse escoamento gera uma perturbação nas vizinhas, então existe uma rede ali de interações de origem hidrodinâmica que a gente fala, porque tem um fluido, né? E claro, isso depende assim desse conhecimento das equações de Navier-Stokes, que regem essa dinâmica dos fluidos nessa escala meio que muito pequena. Então, geralmente a galera está muito acostumada assim nos problemas meio que industriais de engenharia a usar uma abordagem de simulação computacional que a gente chama de euleriana, que é muito focada nesse campo típico de velocidade, nesse campo típico de pressão, em escalas macroscópicas de escoamento. É um escoamento, sei lá, dentro de um difusor, dentro de um pedaço de um tubo, é um escoamento dentro de uma turbina. Então são dimensões grandes, assim, eu quero ver esse flow nesse domínio complexo, porque geralmente são essas as aplicações prontas que chegam de engenharia, mas existe toda uma outra filosofia que prefere olhar para um ponto, que prefere olhar para uma coisinha muito pequenininha e simular essa coisinha pequenininha, que na verdade vai ajudar a gente. Inclusive, eu acabei de receber um e-mail, vou ver se eu... Na verdade, eu vou tirar o volume da minha caixa de som, pronto, que aí isso aqui não interfere em nada. Então, esse olhar para uma coisinha muito pequenininha, ele é útil para a gente poder obter o comportamento de propriedades efetivas desses materiais complexos. Uma vez que a gente entenda muito bem como a magnetização, a viscosidade, a condutividade térmica desse ferrofluido vão responder à ação de um campo externo, vão responder à ação de um cisalhamento de repente, né, uma perturbação ali com um flow bem simples, enfim, a gente pode levar essas propriedades assim para os nossos modelos contínuos que resolvem esses problemas mais macroscópicos, mais assim médios, né? Então eu não sei, assim, esse vídeo de hoje também eu tô aqui falando, eu queria meio que apresentar já um pouquinho dessa estrutura dos Simpsons, mas acaba que eu começo a falar das coisas e começo a dar aula, assim, isso é muito difícil para mim fugir desse padrão assim, mas eu não queria hoje ficar dando muita aulinha não, eu queria meio que mostrar para vocês um pouquinho assim da estrutura desse código, né, que é esse programa que faz simulação de microestrutura de fluido magnético, que tem esse nome Simpsons, que é uma abreviação para Simulation of Magnetic Suspensions, que é uma coisa que eu comecei a escrever no meu doutorado, isso em 2009, e até hoje eu estou meio que escrevendo esse programa. Então na última aula meio que apresentei assim um pouquinho do site do projeto, eu escrevi... Por que esse cara tá com esse kimono aí? Eu não sei quem é isso daí. Enfim, Karate Combat. Isso aqui é a tela de abertura do Brave, que é um navegador que eu tenho utilizado, que eu tenho achado ele muito bom, assim. Pois bem, então eu tenho aqui simpsons.com, que é o site do projeto que eu escrevi. E aqui é um site que vale a pena você fuçar, para você dar uma pesquisada lá em como funciona esse código. E eu queria hoje, nessa aula, assim, dar
dar meio que uma geral de como é que a gente pilota esse programa, como é que a gente roda uma simulação, né, como é que a gente opera isso daí, qual que é a estrutura dos arquivos que, né, configuram a essência dos Simpsons. Não vou entrar hoje assim no código não, assim, sabe, nas linhas de código em Fortran. Talvez eu comece a fazer isso mais para frente e aí eu vou restringindo cada vez mais assim, né, o número de pessoas que vai ter acesso a esse conteúdo, o interesse. Mas não tem problema, assim, a minha cabeça, né, quando ela decidiu gravar esse mini curso dos Simpsons, foi no sentido de fazer um pouco de divulgação científica, compartilhar ideias científicas, mas também pensando, por exemplo, nas pessoas que vão trabalhar comigo, né, meus futuros alunos de graduação, de pós-graduação, etc., que porventura forem trabalhar com esse código, isso aqui funcionaria como um mini curso que me economizaria também horas de reunião com esses alunos também. Então, esse canal aqui, o bom é que eu consigo aproveitar muita coisa do que eu já falei para falar para pessoas específicas esses assuntos sem ter que estar ali presencialmente, e eu consigo organizar o meu tempo para poder, sei lá, passear mais com a minha família, brincar com a minha filha, né? Então, em certo sentido, também tem esse benefício assim para esse autor aqui. Mas enfim, galera, na aula de hoje eu não vou entrar assim no código do Fortran, eu queria meio que mostrar mais ou menos a cara desse programa, para que assim, você querendo brincar de fazer uma simulação usando esse Simpsons, você pode fazer isso daí, tá? Então, o primeiro passo seria você fazer o download assim do programa. Aí tem um link aqui para o repositório no GitHub. Eu estou numa fase muito legal da minha vida de amor pelo GitHub, pelos terminais Linux e por essa coisa toda assim. E aí eu queria então aproveitar assim para nessa aula e fazendo meio que as coisas aqui com vocês. Às vezes você quer, sei lá, ver como é que é a cara, né, tipo, enfim, de uma simulação típica. Então tem um passo a passo para isso. Eu até comentei na última aula, e isso é uma coisa importante, que é importante você baixar o Intel Fortran Compiler. Então isso aqui é um bizu muito fundamental. Quem quiser realmente usar o Simpsons na sua potência, ele é um programa bastante robusto, assim, faz umas simulações assim bem legais. Então eu recomendo baixar o Intel Fortran Compiler para Linux. Pior que, cara, eu falei aqui do Brave, mas o Brave, para algumas pesquisas, ele não é tão eficiente assim. Então eu vou abrir aqui meu Firefox, até porque meu Chrome está bem desatualizado, e vou escrever, não, eu não quero salvar dado não, minha raposinha, tá tudo bem. Então Intel Fortran Compiler Linux. Então aqui na página da própria Intel, assim, né, você pode encontrar esse compilador de Fortran, ele é gratuito, ele é um compilador muito forte, muito robusto, ele gera arquivos executáveis muito potentes, então todo o desenvolvimento dos Simpsons, ele se deu utilizando o Intel Fortran Compiler. Essa é uma questão que é importante falar aqui, pessoal, para quem trabalha com desenvolvimento de código, assim, de simulação numérica, né? Ou mesmo o uso de alguns códigos prontos, assim, sem entrar no mérito do desenvolvimento, mas é importante assim que você entenda um pouco como é que funciona essa lógica de você escrever um código e usar esse código, né? E tem um processo ali de compilação, né? Que às vezes você não pode estar nem vendo ele. Então, por exemplo, você vai usar, sei lá, o OpenFOAM, que é um programa que a gente usa bastante, né, para simulação assim, de escoamentos no campo da dinâmica dos fluidos computacional, que inclusive tem algum conteúdo sobre isso aqui nesse canal. E aí você vai lá fazer uma simulação com o OpenFOAM e no meio do processo você vai de repente chamar um solver pronto do OpenFOAM e acha que aquela coisa não teve que ser compilada em algum lugar. Mas o OpenFOAM só vai funcionar no teu Linux se tu tiver, por exemplo, o G++ instalado, que é um compilador de C++ da GNU, que é gratuito para Linux, né? Que geralmente já vem meio que instalado assim, quando você baixa o Ubuntu, por exemplo, uma distribuição Linux, né? Por quê? Porque muitos programas que você vai usar, feitos pela comunidade, e aí a maravilha do Linux é que tem um monte de programa de graça feito pela comunidade, coisas muito incríveis, né? É uma outra forma de você usar um computador, de você interagir com um computador. É totalmente diferente assim de quem usa sistema operacional assim pago, mas esses programas que são disponibilizados, eles são escritos em alguma linguagem, tem que ter um compilador ali para transformar essa sequência de instruções num programa que você vai usar mesmo, tá? Então, assim como para você, sei lá, rodar o OpenFOAM
tem que ter o G++ instalado, para você brincar com Simpsons tem que ter um compilador de Fortran, porque ele foi escrito aí em Fortran. E aí, beleza, tem compiladores de Fortran gratuitos muito fáceis de você instalar, como o Gfortran, por exemplo. Quer instalar um compilador de Fortran simples? Abre um terminal aqui, pode ser um atalho Ctrl+Alt+T, tu dá no Ubuntu um sudo apt get install, que é o preâmbulo para ele instalar alguma coisa dos repositórios apt, que vem já com Ubuntu, e põe Gfortran. Eu não vou dar Enter porque eu já tenho aqui, ele já é instalado. Se eu der Enter aqui, ele vai pedir minha senha, e aí ele vai falar que ó, já é a versão mais recente. Então esse aqui é um caminho muito fácil para instalar um compilador muito simples de Fortran. Agora o seguinte, cara, os compiladores eles têm diferença grande de performance entre eles, né? E como eu trabalho com essas simulações muito caras às vezes, né? Tem simulação computacional minha, por exemplo, que fica 2 semanas rodando ali para eu ter, sei lá, um ponto num gráfico, sabe? Então é uma coisa que pode ser muito cara, muito pesada, então tem que ter um compilador muito bom. Então a Intel disponibiliza esse compilador de maneira gratuita para vocês. É um pouquinho chato de instalar, tem que dar uma lidinha aqui nas configurações, mas tem um How to Install aqui, e aí ele vai dar algumas informações, né, de como é que você instala isso daqui. Se você pesquisar, você vai encontrar. Então, tendo uma vez esse compilador instalado, aí você pode brincar com os Simpsons. Tem aqui o site do GitHub do projeto, que você pode abrir, inclusive, pelo próprio site. E aqui tem essa linha code, né? E tem um link aqui, ó, que é tipo um link desse repositório. Você pode copiar esse aqui, então copiei, abri um repositório. Ixi, eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Deixa eu fechar meus terminais, cara. Mas se bem que esse aqui, não sei se eu posso fechar, porque esse aqui eu tô com outra coisa aberta. Esse aqui é o Jupyter Lab. Isso aqui é o OpenFOAM, cara. Eu tô com muita coisa aberta. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir, cara, na minha pasta aqui, ó, dos Simpsons, eu tenho aqui o repositório e tá meio que em branco. Por quê? Porque eu não coloquei aqui ainda. Então eu vou abrir um terminal. Nesse lugar aqui, vou pôr um terminal grande, vou dar o comando git clone, e aí eu vou clicar com esse botãozinho aqui do meio, com a barra de rolagem, que ele vai colar aqui o link daquele repositório que eu copiei com o mouse no próprio GitHub. E eu vou dar Enter, ele vai fazer uma clonagem do meu repositório, ou seja, ele está puxando esses arquivos do código-fonte que estão lá para cá. Então se eu der um ls para listar o que tem ali, ele criou uma pasta Simpsons, e aqui dentro da pasta Simpsons, eu vou dar um clear e vou dar um outro ls, eu tenho aqui um monte de arquivo, né? Deixa eu fechar minha cara, eu tenho aqui um monte de arquivo de código, tem um manual em PDF também, tem um README que vem, se eu der um cat README, ele vai colocar no terminal aí o que está escrito no README, que é basicamente Numerical Simulation of Magnetic Suspensions, e aí eu escrevo algumas coisinhas básicas. Está um README muito pouco trabalhado ainda, talvez seria legal colocar assim, melhorar esse README também. Uma das funções também de eu estar meio que apresentando aqui esse projeto para vocês é porque vai que vocês também se encantam por isso, né? Eu acho muito difícil, porque eu não sei, eu sinto que por mais que a gente esteja entrando numa era de cada vez mais pessoas utilizando tecnologia o tempo inteiro e meio que dependendo disso, a gente tem usado a tecnologia de uma maneira muito diferente da maneira que eu fui meio que criado para usar tecnologia, né? Então, eu não sei como é que fica hoje em dia, cara, essa questão desse amor que pode ser desenvolvido por um terminal, que é uma coisa que é muito natural para mim, porque quando eu comecei a usar computador há muito tempo atrás, assim, com 10 anos de idade, isso aí, meio dos anos 90, a forma que essa possibilidade meio que chegou para mim foi por meio de um terminal, assim, né? Então isso para mim eu acho que está associado assim, a algumas memórias afetivas muito boas, porque eu tinha realmente um certo fascínio e um amor assim por computadores, porque ali eu podia jogar joguinho, eu podia, cara, aprender coisas novas, né? Eu podia fazer coisas que não eram possíveis de serem feitas assim, sem esse recurso. E quando você é criado numa época que antecede a chegada dessa possibilidade na sua vida, isso gera um impacto, assim. Então eu fui meio que criado nesse ambiente de terminais e eu gosto muito de usar essa tecnologia e de escrever meus programas em linguagem antiga, em Fortran, né? Sei lá, eu tenho usado Python ultimamente, mas eu não tenho aquele tesão assim, saca? Eu falo, pô, faz coisas incríveis, mas não é um negócio que eu acho bonito a interface,
a lógica, é muito de chamar bibliotecas, enfim. Tem as minhas questões, mas vai que alguém aqui se apaixona e se encanta por esse ambiente de terminal e de Fortran e se anima, de repente, de me ajudar a desenvolver, né, esse projeto mais para frente, e expandir ele e melhorar também esse código. Uma das ideias também de eu abrir o código-fonte de uma coisa que eu escrevi é não ter medo das críticas também e dar para as pessoas a possibilidade delas melhorarem uma coisa que eu fiz. Não achei, acho que não tá bom isso. Então melhora, o código é teu, baixa. Essa é uma postura também muito saudável, eu acho, assim, para o amadurecimento das ideias, para o desenvolvimento assim, de códigos computacionais. Então aqui, eu vou dar um outro ls de novo, para a gente poder ver o que tem. Tem o código-fonte. Para eu compilar isso daqui, repara que tem um arquivo que é o makefile. Tá? Se eu der um cat makefile, ele vai me mostrar o que tem nesse arquivo makefile, que são instruções de compilação para esse código. Né? Então aqui eu estou falando basicamente assim, ó, a ferramenta, o motor, o engine, a máquina que você vai usar aqui no Linux para compilar esse programa é o eFort, que é a abreviação do Intel Fortran Compiler. Então se eu der aqui make, ele já vai compilar esses arquivos todos, que são código-fonte, que estão aqui no Makefile. O Makefile é um arquivo com orientações de compilação do código. Então quais são os arquivos que compõem o código-fonte, né? O source aqui no Linux, qual vai ser o compilador e as opções, né, tipo de compilação, qual vai ser o nome do arquivo executável, e aí com isso, se você der make, você está chamando o programa make, ele vai dar alguns errinhos mesmo, porque eu não tinha ainda os módulos prontos, então eu dou make de novo. Então é make duas vezes para a primeira compilação, tá? Porque na verdade tem alguns módulos que eu programei aí, que eles têm que passar por uma primeira tentativa de compilação para virarem arquivos, que aparece aqui, ó, .mod. E aí ele cria esses módulos então, e na segunda vez ele chama esses módulos que tem a ver com informações escritas nesses arquivos F90, mas que passam a ser acessíveis para o compilador e tal na segunda compilação. Então agora ele compilou direitinho e gerou um arquivo verdinho aqui, que é um arquivo executável, que é o programa em si. Então, uma vez que você tem esse arquivo executável e esse arquivo de configuração da simulação, com esses dois arquivos você faz uma simulação. Então eu vou sair aqui do meu terminal e eu vou ver onde eu estava aqui. Ó. Então eu estou aqui com a pasta, com tudo aquilo que eu baixei do repositório, tem arquivos de código-fonte, tem manual, que é esse PDF aqui, né, que tem um monte de informação para você ler, né, como é que você pode, até assim, né, como é que roda uma simulação, things to improve, né, coisas que eu acho que tem que melhorar aqui, que dá para fazer muita coisa com esse programa, inclusive criar uma interface gráfica para ele bem legal, assim, então dá para brincar muito com esse programinha aqui ainda, né, mas tem que saber um pouco de Fortran. Então eu voltei para o meu terminal aqui. Por que eu fiz isso, meu pai? Deixa eu voltar para onde eu estava. Eu estava aqui, cadê minha... Isso, voltei para cá, pois bem. Então aqui, se eu tiver esses dois arquivos aqui, eu consigo rodar uma simulação. Então aqui eu vou criar uma pasta de exemplos para a gente ver como é que a gente rodaria uma simulação. Exemplos, está vazio. Melhor, eu vou pegar aqui, eu tenho aqui uma pasta pronta com vários tipos de física. Movimento browniano, formação de cadeias de partícula, sedimentação de dipolos magnéticos, campo oscilatório. Então eu peguei assim, alguns tipos de física que eu posso simular com esse programa. Esse programa é um programa meio que multifísica, eu simulo muitas físicas com ele. Então, basicamente, para eu definir o que eu quero simular, basta que eu preencha as informações de um arquivo de texto, que é o arquivo de configuração, que é o simconfig.dat. Tá? Então, sei lá, eu quero fazer uma sedimentação, uma simulação de um agregado sedimentando. Tá? Vou pegar aqui um arquivo típico de configuração que eu já montei antes aqui, e vou pôr na pasta de exemplos, e vou copiar também esse arquivo executável aqui, que eu criei com a compilação. Eu vou renomear esse arquivo aqui para simconfig.dat. Eu poderia inclusive fazer isso pelo terminal mesmo, né? Deixa eu fazer pelo terminal para ficar mais divertido, tá? Então onde é que eu estava aqui? Deixa eu abrir um terminal, melhor. Deixa eu voltar para minha pasta, desculpa. Abrir aqui um terminal. Abrir um terminal nessa pasta aqui, ó. Então aqui, o que eu tenho? Limpar, ls. Tem o simconfig.dat e tem o simsus.exe. O que é esse simconfig.dat? Vamos abrir com Gedit esse arquivo aqui, para a gente ver a cara dele. Isso aqui é um arquivo de texto, não é código, são perguntas e respostas em que você, como usuário que vai rodar essa simulação, você vai preencher aqui da forma que você quiser para configurar um cenário de simulações a serem realizadas. Eu
de repente, no próximo vídeo, eu vou ler linha por linha desse simconfig.dat e vou meio que explicar o que elas significam. Talvez na aula de hoje, porque a ideia inicial era fazer isso que eu acabei de falar, que eu ia fazer. Que eu vou fazer na aula que vem, quer dizer. Mas eu mudei de ideia. Eu acho que talvez o melhor seria hoje eu apresentar como é que você compila, como é que você roda uma simulação, como é que você visualiza uma simulação, meio que a carinha desses programinhas que compõem essa suite open source que eu estou querendo desenvolver, que envolve todas as etapas de uma simulação típica lagrangiana, que é pré-processamento, você preencher basicamente esse arquivo, né, processamento, que é rodar o programa, que eu vou mostrar como é que roda, e a parte de pós-processamento, que é você visualizar essa animação dessa simulação. Tá? Então, aqui eu tenho já um arquivo de configuração típico pré-preenchido para eu rodar uma simulação de um agregado em sedimentação. Tá? Então são perguntas de verdadeiro ou falso, é para resolver a equação do torque, vai ter sedimentação, eu posso ligar ou desligar a gravidade, é para computar movimento browniano, sim ou não, computa interações hidrodinâmicas, sim ou não. Então os detalhes, para quem tiver essa curiosidade do que essas perguntas significam, tem várias perguntas, tem valores inclusive assim numéricos. Então, por exemplo, fração em volume de partículas, né? Isso aqui significa 5%. Número de partículas, número de realizações. Então tem 3 tipos de variáveis que você vai alimentar preenchendo esse arquivo aqui de configuração, que são variáveis lógicas de sim ou não, verdadeiro ou falso, variáveis inteiras, como por exemplo número de partículas, número de realizações, que depois eu vou explicar o que significa, e variáveis reais. Então, por exemplo, né, a fração em volume de partícula pode ser 5,3%, né, o número real. Então é real inteiro e variáveis lógicas. Isso vai aparecer na estrutura do código-fonte em Fortran. Então tem esse arquivo de configuração. Eu quero saber como é que eu posso ver o que cada coisa significa. Melhor, deixa eu voltar aqui, eu ia fazer isso no site, mas inclusive vou aproveitar porque tem realmente uma informação no site que eu acho que também é válida. Aqui na parte de training, tem assim uma coisa que fala Configuration File Examples. Aqui fala o seguinte, na seção galeria desse site que eu desenhei, a gente incluiu então os arquivos de configuração usados para cada um dos exemplos que a gente mostra nos vídeos. Então você vem aqui em Gallery, aí tem vários vídeos. Exemplo 1, sedimentação de um agregado esférico de partículas no fluido viscoso. Exemplo 2, simulação de uma suspensão coloidal. Exemplo 3. E aqui tem um videozinho que eu mostro basicamente cada exemplozinho. Então o exemplo 3 é formação de cadeias devido a um campo magnético permanente aplicado. Eu aplico um campo aqui vertical e aí dá para ver no videozinho que as partículas começam a formar cadeias, estruturas ali na direção do campo, e aí elas estão inicialmente num arranjo ordenado, e aí elas entre si vão se espalhando nesse plano, porque no caso é uma simulação 3D, eu estou vendo só uma vista lateral, e vão formando estruturas típicas. Tá muito ruim aqui a resolução, mas dá para melhorar aqui, né, a qualidade do vídeo, porque eu fiz em alta definição, assim, aí demora um pouco mais para carregar. E aqui seria, sei lá, um exemplo típico de uma simulação. Eu quero simular esse caso aqui das partículazinhas formando agregados. Aí você baixa o Configuration File, for example 3, é um arquivo .dat, né, que você pode baixar aqui. Inclusive, eu acho que é no próprio Brave, você pode abrir também no Brave aqui, deixa eu ver. Ele deve abrir em algum lugar aqui. Deixa eu ver. Abriu aqui, ó. Então esse aqui é um arquivo de configuração daquela simulação que eu baixei no Brave, que gera esse videozinho aqui 3, por exemplo. Então esse aqui é um caminho para você começar a brincar com Sims. Um outro caminho, uma vez que eu baixe o repositório, ele vai baixar o manual também. E aí o manual, o que tem de informação importante? Ele tem aqui no lateral Sims File, tem o simconfig.dat. Tem a seção 3.8 do manual, que ela é uma seção em que eu explico, tá em inglês aqui, que eu fiz um negócio para que mais pessoas possam acessar, eu explico assim o que cada pedaço desse arquivo realmente significam, né? Então, por exemplo, as variáveis lógicas da simulação são essas que estão aqui. E cada uma, assim, eu explico o que significa, né? Então, se solve a torque equation for true, então o Sims vai resolver o movimento rotacional das partículas. Se for falso, a gente vai assumir que as partículas são livres de torque, então elas não vão girar. Então é mais ou menos um pouquinho assim o que cada coisa realmente significa do arquivo simconfig.dat. Aqui, por exemplo,
tem referências internas a outras subseções. Então, por exemplo, essa pergunta, Account Hydrodynamic Interactions. Se for verdadeiro, então o programa vai considerar a presença de interações hidrodinâmicas entre as partículas, usando uma formulação mobilidade, assim como descrevemos na subseção 3.4.1. Se for falso, então a única força hidrodinâmica aqui considerada é um arrasto de Stokes em torno de cada partícula. Aí você clica aqui na seção 3.4.1 e vai ter assim uma parte um pouquinho do manual que é explicando um pouco da física, a lógica de usar uma estrutura que eu chamo de látice para dividir as partículas. Tem um pouco assim de equacionamento. Então esse manual também ele traz um pouco de equação, de referência de artigo científico, né, no qual esse programa foi meio que usado para descobrir uma coisa nova. O Simpsons, cara, é um programa que eu escrevi do zero, assim, né, ao longo da minha tese, que até hoje eu venho desenvolvendo, e que muitos dos meus artigos científicos que eu publiquei foram de resultados oriundos das simulações que eu fiz nesse programa. Então tem muito paper da minha trajetória assim que só existe porque existe esse código, né? Então essa é uma coisa que eu acho muito bonita. Então aqui eu tenho vários artigos científicos que eu estou citando como referência para você consultar detalhes de uma formulação matemática por trás das equações que são resolvidas por esse programa, tá? Essa coisa que eu estou fazendo aqui com Simpsons, talvez, essa é uma questão que se discute, você vai até entrar, por exemplo, em extinção na carreira acadêmica, né? A gente tem hoje em dia muitos programas muito bons que simulam muitas físicas interessantes e muito robustos, que são open source, que às vezes assim a pessoa querendo fazer uma investigação computacional ou uma complementação computacional que seja de um estudo experimental que ela fez ali na tese dela e tal, na pesquisa dela, ela vai e já usa esse programa pronto de repente, às vezes implementa uma coisinha ou outra, porque tem muito programa de código aberto bom, como o OpenFOAM, né, por exemplo. Então talvez no futuro a gente tenha cada vez menos códigos gigantescos, como é o caso dos Simpsons, escritos meio que do zero. Mas talvez não, porque também assim, o universo é muito complicado e aí existem tantos tipos possíveis de modelos que eu vou poder utilizar para representar físicas muito específicas, que talvez a gente continue ainda também por muitos anos desenvolvendo nas universidades assim e centros de pesquisa códigos assim de simulação computacional do zero mesmo assim, né, que vão resolver coisas de maneira muito eficaz, que às vezes um código pronto que é muito, como é que eu posso colocar assim, flexível não conseguiria resolver. Não se sabe, isso é só o futuro dirá, mas eu sinto que para a formação, por exemplo, do aluno mesmo, escrever o código dele do zero é muito bom, né? Então eu sinto que eu aprendi muita coisa de programação científica porque eu escrevi esse programa do zero, assim. Então é um negócio que, enfim, só o futuro dirá como é que isso vai ser, tá? Mas ele faz muita coisa aqui e tem muita informação legal no manual. Pois bem, então, aqui deixa eu voltar, porque eu me empolgo, eu abro um monte de parênteses. Estou aqui no meu terminal e aqui eu tenho na minha pasta o arquivo executável e um arquivo tipo de configuração. Como é que eu roubo a simulação? É ./sims.ex, tá? Isso num terminal Linux. Então, se eu der Enter aqui, ele vai dar erro. Então, por que deu um erro? Porque provavelmente eu devo estar usando um nome de arquivo antigo, ou uma versão antiga. Deixa eu fazer inclusive o seguinte, deixa eu fechar isso daqui e pegar um exemplo então do zero. Assim. Vou pegar um próprio simconfig.dat que veio no repositório, eu vou colocar aqui e vou substituir. Talvez tenha uma data diferente. Talvez a versão que eu criei do arquivo de configuração simconfig.dat que eu baixei lá não seja a versão atual, sei lá. Então deixa eu ver aqui se aqui ele vai rodar. Só para ver, e se não for, eu vou descobrir agora o erro na cara de vocês. O bom dessa questão de a gente estar gravando a aula sem preparar nada antes é que a gente está sujeito a isso. Isso aqui é a melhor coisa que mantém a gente vivo, tá? Então agora ele rodou assim. Então de fato eu devia estar usando alguma versão do meu arquivo de configuração, sei lá, antiga. E aí quando eu for explicando assim a lógica dos arquivos do código-fonte, isso vai ficar mais claro para vocês, tá? Então ele está simulando alguma coisa. Ou seja, colocar o arquivo simconfig.dat junto com o arquivo simsus.ex, que é o executável, na mesma pasta e chamar pelo terminal esse arquivo executável é rodar o programa. Quando eu chamo esse arquivo executável, ele vai ler o arquivo simconfig.dat que está na pasta junto com ele e vai entender o que é para simular. É uma simulação que computa interação hidrodinâmica ou não? Qual é a condição inicial? Tem alguns modelos de condições iniciais de distribuição dessas partículas
que estão pré-programados nos Simpsons. É 1000 partículas? É 5.000 partículas? São 500 experimentos numéricos randômicos independentes? O que é para fazer? Então ele vai ler e vai simular, e aqui ele vai mostrar assim um simulation progress. Você repara que ele está andando devagar, assim, eu estou aqui falando de 6% e tal. Talvez o que a gente tenha nesse arquivo simconfig.dat seja uma coisa realmente muito custosa computacionalmente, muito cara, e aí ele vai demorar. Né? Como eu falei, tem simulação que ele roda em 10 segundos, tem simulação que ele roda em 2 semanas. Tudo depende do que você está querendo simular ali. Então, o que vai ditar o quão caro computacionalmente vai ser uma simulação desse tipo de física vai ser assim, o número de partículas, o número de realizações, o tanto de tempo que é para simular, porque são simulações geralmente dinâmicas. Eu simulo uma evolução temporal típica de uma suspensão de partículas, né? E aí e tudo isso vai afetar assim, qual é a física que eu estou considerando, qual que é o modelo matemático que eu vou ter que chamar, porque no fundo essa possibilidade de eu ligar ou desligar mecanismos físicos para ir isolando o que esses mecanismos fazem na dinâmica do sistema, e é assim que a gente faz uma investigação assim científica usando realmente um código numérico computacional, isso vai meio que mudar o modelo matemático que eu vou usar para resolver o meu problema, e ele pode ficar muito mais caro ou muito mais barato. Então, são os esquemas numéricos que vão ser utilizados para poder dar conta de resolver aquele modelo matemático que ele é mais adequado para aquele tipo de física. Então, tem físicas que são mais caras de serem simuladas do que outras. Isso é natural, assim, né? Algumas áreas da física, inclusive, elas são tão complicadas que é muito difícil ter algum tipo de solução exata, analítica, com papel e lápis para aquele problema. E eu tenho só 2 caminhos, ou um experimento ou uma simulação computacional para poder entender aquela física. Claro que a simulação computacional ela vem de um modelo matemático, mas é um modelo matemático, na verdade, que ele vai dar para a gente relações entre causa e efeito que vão explicar aquele fenômeno físico baseadas no princípio físico governante. E na verdade elas não são equações que já contêm uma solução. Elas têm ali uma enunciação em linguagem matemática, usando notação simbólica, ou seja, símbolo igual, mais, derivadas parciais, e que geralmente vão vir na forma de uma equação diferencial, que vão relacionar diferenças no espaço e no tempo dessas coisas que eu quero saber, mas as coisas que eu quero saber em si eu não sei. Por meio dessas equações, elas têm que ser resolvidas. E aí vem uma questão de não conseguir, às vezes, resolver analiticamente, usando papel e lápis, e técnicas de solução de equações diferenciais, porque a quantidade, as classes de equações diferenciais que a gente consegue resolver, elas são muito pequenas, e muitos problemas físicos são regidos por equações muito mais complicadas que a nossa capacidade de resolvê-las analiticamente. Então a gente começa a bolar esquemas de soluções aproximadas, usando muitas aproximações que transformam uma equação muito complicada em zilhões de equações mais simples que vão ser resolvidas por um computador por meio de um programa que, na verdade, é resultado de uma sequência de instruções de como você vai lidar com essas equações governantes que vão estar atreladas a um esquema ou uma proposição numérica para isso. E tem os esquemas numéricos disponíveis para a solução desse problema. Então é uma coisa muito complicada, muito técnica você fazer uma simulação computacional, e aí tem certas físicas que são muito mais caras mesmo, né? Então, por exemplo, é bom que enquanto vai rodando aqui a simulação, e eu confesso que eu nem sei o que eu estou rodando, porque eu peguei assim um arquivo simconfig.dat de configuração lá do GitHub, que está já adequado àquela versão que eu estou usando do Simpsons, e aí eu nem li o que está sendo resolvido, mas eu vou ver depois o que foi resolvido aqui, depois que rodar aqui um pouquinho com vocês. Mas enquanto isso, a gente vai batendo papo. Eu estava esses dias dando assim um mini curso, né, de OpenFOAM para uma galera lá da Unicamp, assim, do CEPET, que é lá um centro de pesquisa, que eu organizei esse curso com um amigo meu lá, o Marcelão, e eu comecei então a estudar assim, esse programa maravilhoso que é o OpenFOAM para poder dar esse curso. E lá a galera, assim, eu falei com o Marcelo, qual que é o interesse da galera, que tipo de física? Ele falou, Rafael, a galera que precisa muito de escoamento em tubo, porque mexe com, né, coisa do petróleo, escoamento multifásico, então várias fases, e escoamento com partícula ali. Então, esse tipo de assunto seria interessante ser abordado. Bom,
O OpenFOAM, ele é um conjunto de códigos escritos em C++ principalmente, e tudo com código aberto, que compõe o que seria uma biblioteca de programas que você vai utilizando ali para fazer simulações computacionais de problemas da dinâmica dos fluidos, né? E ele é organizado com base em muitos tipos de solvers. O que é o solver? O solver é o programa que vai resolver a equação governante. Então ele tem solvers para escoamento multifásico, solvers para escoamento incompressível, solvers para escoamento com partícula, e cada solver está associado a um conjunto de equações que ele vai resolver para aquela física. E aí você vai ver, por exemplo, os solvers, sei lá, monofásicos de escoamento incompressível, isotérmicos do OpenFOAM, eles rodam rapidão. Tu vai fazer uma simulação, por exemplo, de um solver lagrangiano de partícula, que simula, por exemplo, leito fluidizado, né? Leito de partícula subindo, com ar passando aqui embaixo, várias fases, tem que resolver a equação da partícula, tem que acoplar as forças que atuam na partícula e transmitir isso para as forças que as partículas fazem no fluido, e depois o caminho inverso. Aí tem os níveis de acoplamento, às vezes, dependendo da densidade das partículas, elas afetam pouco o fluido, mas são muito afetadas pelo fluido, às vezes o contrário, às vezes todo mundo se afeta. Então são modelos mais complicados, e acaba que essas simulações assim de sistemas lagrangianos de partículas no OpenFOAM, elas são muito mais caras, velho. Demora às vezes para dias para rodar. Então o custo computacional da tua simulação, ele tem muito a ver com qual que é a física, qual que é o modelo matemático que governa essa física, qual é o nível de dificuldade em resolver esse modelo matemático e quais são os artifícios aproximativos que eu tenho que utilizar para transformar esse modelo matemático num esquema numérico passível de solução por um computador, e aí a ordem desse custo aumenta ou diminui em função desse nível de complexidade. Isso é uma área de estudo, na verdade, assim, né? Então aqui é uma simulação que agora chegou, sei lá, em 43%. Enquanto ela está rodando aqui, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui na pasta, tá? Então aqui, nessa pasta, apareceram alguns arquivos novos. Ixi, pior que eu estou rodando uma simulação que nem está cuspindo aqui a posição das partículas. Está cuspindo outro arquivo, que é o magnetization.plt, e um test particle. Esse arquivo aqui, né, esse magnetization.plt, ele é um arquivo que fala para mim informações já meio que médias da minha suspensão. Então esse programa, por exemplo, o Simpsons, como ele lida com simulação de partículas magnéticas, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai resolvendo a posição e a orientação de cada partícula, em cada realização, em cada instante de tempo, ele vai tirando médias dessas orientações, porque isso para mim constitui que seria a magnetização da minha suspensão. Então ele calcula já propriedades efetivas, propriedades macroscópicas, meio que book de transporte, né, enquanto vai simulando. Então aqui seria um arquivo, por exemplo, de magnetização, né? Então tem aqui o campo H que eu apliquei, tem a derivada do campo com relação ao tempo. Lá no manual.pdf eu explico cada coisinha desse arquivo, né? Tem inclusive uma parte aqui que a gente pode ver, que no manual, que diz respeito aos arquivos de saída da simulação. Então, deixa eu ver onde que isso está. Está em algum lugar. Simulation Output Files. Então, aqui o que cada arquivo realmente representa. Então, esse arquivo aqui de magnetização, ele contém uma orientação média das partículas em todos os experimentos numéricos simultâneos, em cada direção, x, y, z e tal. Então aqui eu vou explicando assim o que cada arquivo representa, tá? Tem um arquivo, por exemplo, que ali foi cuspido já, que eu acho que é esse aqui, ó. testparticle.plt, que vai representar posições x, y, z de uma partícula aleatória dentro do espaço da suspensão. Isso aqui é útil para eu plotar algumas trajetórias típicas de uma partícula meio que aleatória que vai estar sujeita a uma física específica. Então, por exemplo, tem um probleminha muito legal que a galera faz. Até vou parar aqui uma simulação, porque esse aqui já foi que eu queria mostrar. Que a galera faz, que é o seguinte: a gente poderia pegar partículas de vidro, coloca num aquáriozinho com um fluido bem viscoso ali, um silicone oil very viscous. E aí, cara, geralmente esse óleo é transparente e o vidro também, então eles têm um índice de refração muito próximo. Você não enxergaria as partículas. Agora imagine o seguinte experimento, isso é muito legal.
Eu pego e coloco 5.000 partículas de vidro nesse fluido, que é transparente. Você não vai ver nada, vai ver tipo um fluido transparente. E eu pego uma partícula, eu pinto ela de vermelho e ponho ali. E aí eu filmo isso com uma câmera. E aí, de repente, eu começo a ver que essa partícula ela faz assim, ela sobe e tal. O que eu estou vendo ali? Eu estou vendo a perturbação de origem hidrodinâmica induzida pela presença de várias partículas ali transparentes imersas nesse material, nesse líquido transparente, que eu não estou enxergando, e o efeito que elas geram numa partícula teste. Então, se a partícula cai certinho assim, sedimenta, por exemplo, é porque quase não tem interação hidrodinâmica. Se ela sobe e desce, então tem. Então, esse tipo de estudo ou de simulação seria equivalente a eu analisar uma trajetória típica desse arquivo testparticle.plt. Então, tem algumas coisas que esse programa calcula que são muito específicas para interesses meio que meu de pesquisa, né? Esse testparticle, então, é um pouco isso aqui. Eu tenho posições, né, x, y, z, e também tem a orientação dos dipolos dx, dy, dz e do tempo para essa configuração. Então aqui, por exemplo, eu poderia abrir isso aqui com o TechPlot, que é um programinha que eu posso também utilizar para isso, se bem que eu acho que está numa pasta que ele vai dar problema porque tem um nome muito estranho de arquivo. Deixa eu pôr isso aqui numa pasta, sei lá, na pasta home aqui, que eu posso plotar isso daqui. Só um segundinho, pasta pessoal, criar aqui, pronto, aqui dentro, num lugar aleatório. Então esse arquivo testparticle.plt. Para essa simulação que eu fiz, deixa eu abrir aqui um gráfico 3D. A minha partícula está fazendo isso daqui, ó. Cadê? Poderia, sei lá, deixa eu pôr os dipolo dela, vector. Olha que bonito isso aqui, velho. Deixa eu configurar para ficar bem bonitinha essa imagem aqui, galera. Pra gente ver o que esse arquivo realmente significa. TechPlot é um programinha que eu uso para fazer também visualização assim desses meus sistemas. Há muito tempo que eu uso esse programa, a minha versão aqui é 2008, eu nem atualizo, porque eu não tenho interesse em ficar comprando e renovando licença. Então aqui deixa eu colocar vector, cadê? Plot vector, não é isso não, deixa eu pôr plot map style. Deixa eu configurar uma simulação aqui bonita, deixa eu colocar esse aqui pretinho, colocar no meio da partícula. Também vou habilitar aqui o scatter, para eu poder fazer uma plotagem de partículas. Scatter show, yeah. Vou colocar aqui uma esfera, vou colocar aqui uma esferinha cinza, vou colocar, não, uma esferinha, tá bonitinha. Vou colocar o tamanho 1 para ficar vendo o caminho da partícula. Olha que boniteza esse gráfico. Poderia colocar um espaçamento, será? Mas eu acho que esse scatter symbol, eu nem lembro como é que faria isso. Então dane isso aqui. Eu vou colocar a minha linha, que eu acho que é mesh. Deixa eu colocar preta e colocar uma linha mais grossa aqui. Tá. Acho que não vai nem aparecer, porque o meu scatter está muito já... Não. Pôs uma linha no meio ali. Deixa aqui, pronto. Isso aqui seria uma trajetória típica de uma partícula na simulação. E ela se enrola aqui. Olha que doideira que ela faz aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu diminuir esse vetor. Plot, view, vector. Geralmente a galera quando quer falar de simulação numérica só quer essa parte bonita, né? Quero ver só um vídeo, uma imagem. Mas calma, meu pequeno samurai, tudo tem seu tempo. Então aqui, cara, é uma trajetória típica dessa partícula. Olha que doideira, velho. O que será que tá rolando com a minha simulação, velho? Para uma partícula ali no meio fazer isso. Primeiro, o que a gente simulou, né, velho? Vamos dar uma olhadinha no arquivo simconfig só pra gente ver o que a gente simulou. Então aqui nesse exemplo, simconfig.dat. Né? Por que eu não tô vendo assim a posição, velocidade? Porque aqui, cara, no Record Data Options, eu coloquei falso para não gravar a posição no arquivo e não gravar a velocidade, não gravar o dipolo. Se eu colocar aqui true, colocar aqui true, eu vou então ir rodar de novo, aí ele vai cuspir um monte de arquivo aqui. Então vamos vir aqui para o terminal, abrir. Eu vou rodar de novo aquilo ali. É só dar ponto barra Simpsons. Aí, ó, all output files have been created. Boom. Initial conditions successfully generated. Harmonic field excitation successfully pre-calculated. Ou seja, aqui, pelo que o próprio terminal está me dando de informação, eu estou aplicando um campo harmônico, um campo oscilatório e tal, né? E aí, se eu for olhar aqui, a minha pasta, agora eu tô cheio dos arquivos, olha só, velho. Position, o que é isso daqui? Então agora,
eu tenho arquivos posição.xyz. São esses os arquivos que eu vou usar, por exemplo, para fazer uma animação das partículas. E aí tem um monte de informação aqui agora. Ó, tem muito mais informação, são arquivos muito maiores. Inclusive, vai demorar muito mais para rodar minha simulação, porque o tempo que ela vai gastar para ficar preenchendo isso daqui é um tempo muito grande. Então aqui eu tenho 300 partículas, e esse é um instante de tempo 9.9999 vezes 10 a menos 3. Então 0,009999, né, tempos, unidades de tempo de simulação. Aqui eu tenho as posições x, y, z de cada partícula, a orientação de dipolo x, y, z e o tamanho de cada partícula. Isso aqui são 2 raios. Está tudo meio que adimensional. Cada linha aqui, essa é partícula 1, partícula 2, partícula 3, tem uma sintaxe própria que ele vai cuspindo essas informações. Se eu quiser, por exemplo, ver uma animação, eu posso pegar aqui um deles qualquer, sei lá, a realização 89. E por que várias realizações? Porque aqui eu estou gerando, vamos ver aqui o arquivo simconfig.dat, deve estar em algum lugar aqui, simconfig.dat. Pronto, fiz uma busca aqui. Eu estou gerando aqui, ó, número de partículas, 300. E tenho 100 realizações. Então aqui ele está gerando 100 configurações iniciais randômicas, aleatórias, independentes. Em cada uma dessas realizações, ele está simulando simultaneamente a evolução no tempo de uma coletânea em cada uma de 300 partículas que vão interagir aqui, deve ter a parte aqui embaixo do tempo de simulação, durante 10 tempos adimensionais de simulação, com um passo de tempo de 10 a menos 2, então de 0,01 tempos. Então se eu pegar 10 e dividir por 0,01, multiplicar 10 por 100, eu vou ter aí 1000 time steps que eu vou ter que evoluir essas 300 partículas em 100 experimentos numéricos diferentes para simular ali uma evolução temporal de uma física específica. Aqui, por exemplo, ele tem que resolver a equação do torque, elas giram, elas são magnéticas, elas podem sedimentar, então a gravidade está ligada, elas têm movimento browniano, então essa interação das moléculas do líquido base vai gerar, por isso aquela trajetória típica meio maluca. Não é para computar a interação hidrodinâmica, não é para continuar a simulação antiga, elas têm um pequeno efeito de inércia que a gente pode colocar, depois eu posso explicar para que serve esse efeito de inércia, e aí, enfim, tem muitas opções aqui que eu não vou ler em detalhes com vocês, mas é uma física aí que tem partículas magnéticas, que tem um campo aplicado e que tem uma evolução temporal. Aqui ela já simulou já, sei lá, 14%, eu poderia pegar isso daqui, deixar simulando, vamos vir aqui para a pasta do caso, né, que é essa pasta aqui, Simpsons, exemplos, que está rodando aqui, e eu vou pegar então um arquivo qualquer, posição 10. O que é isso? É a realização número 10, e aqui eu tenho um arquivo de posição. Aqui eu vou colocar esse cara na pasta do Ovito, que é um programinha open source, gratuito, muito legal que eu posso fazer para rodar as minhas visualizações. Tem um arquivo inclusive aqui executável, depois eu vou explicar direitinho como é que funciona isso. Tem inclusive esse detalhe assim também no manual PDF dos Simpsons. Se eu chamar /ovito e carregar esse arquivo aqui, load file, ixi, agora tem que ver qual que é a pasta que ele está puxando. Oh my god, where am I? Eu acho que eu tô aqui, quer ver, cara? Sensibrisa, curso, Simpsons, Ovito Bin. Achei? Não é Ovito Bin, não. Onde que eu tô, cara? Exemplos. É aqui que eu copiei. Não era aqui, não? Deixa eu só ver o seguinte. Deixa eu cancelar aqui só pra ver a pasta que eu tô, porque eu também não tô a fim de gastar tempo com isso, não. Sensibrisa, cursos, Simpsons, Ovito Bin. É a posição 10.plt, eu tava procurando outro arquivo, tá? Desculpa, galera, tava aqui viajando com os nomes dos meus arquivos, tá? Então é a posição 10, tá? Load file. Então aqui eu vou vir, encontrar a pasta onde tá lá o meu caso. Ele carrega na pasta das antigas, velho. Não sei porque ele faz isso, mas enfim, Sensibrisa, parará, cursos, Simpsons, Ovito, Bin, posição 10, pronto. Vou carregar esse arquivo. Coluna 1 é posição X, coluna 2 posição Y, coluna 3 posição Z, dipolo X, Y, Z, ok. E aí ele vai carregar assim uma animação, posso girar esse aqui, né? Esse aqui é um plano, esse aqui é um outro plano. Tem isso daqui, ó, minhas partículas. O 3D eu posso girar. Aqui posso habilitar os dipolos das partículas, posso dar um play. Então a simulação em que elas vão formando estruturas,
vão formando cadeias, vão girando um pouquinho. Isso aqui é o que eu estou simulando no fundo. Tem esse movimento aí dessas minhas partículas que é oriundo de uma certa física preenchida no meu arquivo de entrada. Né? Quando a gente olha isso e vê que elas vão se aproximando aqui e tal, que tem um drift lateral, que elas têm um drift também vertical, ó. Em todos os planos elas têm meio que um drift, elas vão se deslocando por interações dipolares, tentando formar cadeias, né? Faz sentido aquele meu arquivo test particle ter aquela característica, tá? Então esse aqui seria um exemplo típico de uma simulação feita pelos Simpsons. A gente compilou o código, a gente meio que preencheu esse arquivo de configuração, a gente rodou isso daí e a gente abriu esse arquivo de saída.xyz no Ovito, que é um programinha open source para essa finalidade. Então, em termos de operação, como é que esse programa funciona, é mais ou menos isso. Na aula que vem, eu de repente vou dar uma lida com vocês em detalhe no arquivo de configuração, talvez traga mais exemplos também para cá, né, em detalhes. Mostre um pouquinho mais dos tipos de física que podem ser simulados com esse programa. E aí, dependendo assim da minha energia, da minha disposição, a gente pode entrar um pouquinho também nessa questão dos arquivos que compõem meio que o código-fonte desse programa. Que também é uma oportunidade de a gente transformar essa apresentação desse projeto para vocês em meio que mini curso, um pouquinho de aula. O cara quer aprender Fortran um pouco, ele vai vendo a cara desses arquivos em Fortran, né? Enfim, eu não sei quem vão ser as pessoas que vão realmente ter interesse em assistir esse conteúdo, mas ele fica assim com uma pegada meio genérica para aquelas pessoas, né, que tem curiosidade de entender como é que funciona a simulação computacional, aquelas que querem aprender um pouco de Fortran, aquelas que talvez tenham interesse nesse tipo de física, quer estudar fluido magnético, quer estudar partículas magnéticas, talvez está fazendo um mestrado no tema, um doutorado no tema, é meu aluno, a gente está trabalhando junto com um tema de pesquisa que usa os Simpsons para investigar uma certa física. Então tem vários tipos de público, né? Esse não é um tipo de conteúdo que eu espero jamais que vai ter uma grande audiência, porque é muito específico, mas é um conteúdo que eu acho que ele se encaixa com os meus interesses, com os interesses de uma pequena parcela dessa comunidade aqui desse canal, e ele faz sentido ser assim documentado, tá? Então na próxima aula assim, a gente continua investigando esse programa, como ele funciona, né? Se alguém tiver alguma dúvida, tentei rodar aqui e não consegui instalar o Intel Fortran Compiler, coloca nos comentários aqui, a gente tenta meio que ajudar assim também. Esse canal tem um certo senso também de comunidade, tá? Então gratidão pela companhia de hoje. Eu vou acabar essa aula que eu já cansei assim com essas imagens muito bonitas, essas partículas girando aí para animar a gente, e a gente se vê então no próximo vídeo do Ciência e Brisa. Um beijo no coração de vocês, galera. E aqui vocês ficam com essa imagem maravilhosa das partículas enquanto eu encerro a minha gravação.